Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos ao canal e estejam todos na paz do Senhor. A Justiça Alagoana condenou pelo crime de racismo o pastor José Olímpio, da Igreja Assembleia de Deus, que disse em um post na internet orar pela morte de Paulo Gustavo, quando o artista ainda estava internado e em estado grave com Covid-19. O ator e humorista morreu no dia 4 de maio de 2021. O pastor vai poder recorrer em liberdade a essa sentença. A pena de 2 anos e 9 meses de prisão inicialmente seria em regime aberto, mas foi convertida em prestação de serviços à comunidade. A reportagem tentou contato com a defesa do pastor, mas não tinha conseguido retorno até a última atualização dessa reportagem. No processo, ele alegou que não fez qualquer referência à orientação sexual de Paulo Gustavo, nem desejou a morte do ator. Na decisão proferida na segunda-feira, dia 25, o juiz Igor Vieira de Figueiredo disse que a conduta preconceituosa do pastor foi feita diante da orientação sexual do artista. Desde 2019, a justiça brasileira equipara a homofobia ao crime de racismo. Em um trecho da decisão, o magistrado diz: no caso em apreço, diante das evidências existentes nos autos, da foto escolhida para a postagem e do reconhecimento nacional do qual gozava o ator, inclusive por seu engajamento na pauta da comunidade LGBTQIA+, o tom discriminatório é cristalino, motivo pelo qual resta demonstrada que a conduta preconceituosa foi feita em virtude da orientação sexual do senhor Paulo Gustavo. Durante a pandemia da Covid-19, quando o ator Paulo Gustavo lutava pela vida, tivemos a notícia de que um pastor publicara uma mensagem desejando a morte de Paulo Gustavo e colocando junto a imagem de uma cena famosa em que o ator pedia o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Diante da postagem claramente ofensiva e homofóbica, o Ministério Público requisitou a instauração de inquérito policial e propôs ação penal, e hoje tivemos a notícia de que o réu foi condenado pelo crime de homofobia. A postagem foi feita na conta pessoal do pastor no Instagram e apagada depois da repercussão super negativa. Acompanhado de uma foto do ator, o texto dizia: esse é o ator Paulo Gustavo, que alguns estão pedindo oração e reza. E você, vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si. Dias depois, José Olímpio divulgou uma nota se desculpando pela atitude. E na mesma nota, o pastor entrega o cargo. O Ministério Público Estadual denunciou o pastor José Olímpio por crime tipificado no artigo 20 da Lei 7.716/1989, que é praticar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, racismo. Em qualquer situação, postagens assim já seriam inaceitáveis no momento pandêmico, em que o mundo sofria a morte de milhares. A postagem se mostrou muito mais ofensiva. A atuação mereceu firmeza e a sentença refletiu os anseios da sociedade, disse o promotor de justiça. Ainda no processo, a defesa do pastor Olímpio afirmou que o processo era fruto de um mal-entendido. Ao dizer que ora para que o dono dele o leve para junto de si, o senhor José Olímpio fez referência ao que difunde diuturnamente em suas pregações. Qual seja que para um indivíduo ser salvo, deve buscar estar ao lado do Pai, Deus, seguindo todos os dogmas e o texto bíblico.
O desejo do senhor José Olímpio era o de trazer o ator Paulo Gustavo para a igreja e jamais que ele morresse em decorrência da Covid-19. Contudo, o magistrado, em sua decisão, afirma que a intenção do réu fica evidente no post feito em sua rede social, contrariando a tese defendida pelo seu advogado na ação. Em sua fala, o juiz Igor Vieira de Figueiredo afirma: primeiro, porque se o réu queria que uma entidade sobrenatural levasse Paulo Gustavo para junto dele, era porque, evidentemente, ele desejava sua morte. Segundo, porque conforme a crença que o réu manifestou ter em audiência, ele entende que Deus é o dono de todos os seres humanos, razão pela qual, caso, se ele realmente quisesse se referir que o ator deveria ficar na companhia do mesmo Deus, na qual o acusado acredita, ele teria escrito: para que o nosso dono o leve, e não para que o dono dele o leve. Expressão que traz a clara distinção de que, sem dúvida, o réu destacou que o ser a quem pertence o ator era diferente do Deus a que ele pertencia.